vai é direito de propriedade. Direito de propriedade não é pertence vai a direito de superfície, que é direito público Estado nenhum, e a domínio público Estado, privado Estado, não mais é domínio público privado, público Estado nenhum. E a história celo e da ela compreende de a situação né? E também gera ela direitos particulares, direitos de propriedades, direitos privados, não é mais claro, tanto é direito, vai a posse, vai a direito privado nenhum, não é mais, vai a direito cidadão, pertence vai a direito comunitário, que é direito lição, que é tradicional nenhum. Situação cidadã prevalece e permanente lá o ela e na sociedade lá. E é durante o período da Canaro. E depois de ali, e também a fase fongida, fase da lidata, e a ocupação se regimida. E a 24 anos, e a regimida. E a poder administrativo, vale na ver lá o ela e a altura de facto, lá durante 24 anos. Registra, direito vale, e a por volta de 44.000 parcelas identificado em altura neva. E a potente cada e te colhia com a massa, te colhia com a andamento sira, com a direito de propriedade, tendo em conta vai a situação sira e a regime altura e a 450 anos, mas há 24 anos em ano. Então, processo nelau, então, depois de dia 25 de outubro de 1999, e da tama vai a fase, depois após, e tinha referendo, 30 de agosto de 1999, e o resultado, oficialmente, publica o Secretário-Geral das Nações Unidas, ONU, e é dia 4 de setembro. O cinema ainda começa internacionalmente a ter reconhecimento parcial, a tu orienta da dau que vai reconhecimento ainda total, no dar nesse Estado ainda livre, Estado ainda independente, soberano. E efetivamente, Itahahu e tinha complementaridade nesse Estado ainda, e é dia 20 de maio de 2002. O cinema, Itahahu, que é da zona Hanoi Balo, e o processo historial Sirene Lori Baita, a tabela consolida e tinha Estado, no nessa poder administrativo e da Benacono, e o poder político, e o poder legislativo, não mais e o poder decisório nenhum, tanto conforme saída que estipula e tem a Constituição da República. Mudar nesse Estado de Direito, Estado independente, vontade popular, né, atura e povo linha poder próprio, que ia linha decisão política, né, lá ia fazer da mente. Percurso será lá, que é o maior, e efetivamente ita habu quer dizer ita ninguém governação habu quer dizer primeiro governo constitucional da hulu ninguém to mai iha o hiloro ita mai iha no governo constitucional fusi sequência que percurso ser nehoto orienta beita para tu bele halomos Hanoi novo kuangida tu bele presentua itani Hanoi baiha oisama katubela área política itani railara prato muné bele garante direito liberdade fundamental cidadão cidadania é concretamente idama kita colhia com a oisa reconhecimento com a direitos propriedades imóveis cidadão cidadania Lidiu,
e aí tem artigo 54 Constituição da República. Que aí leva a toda situação principal rua que aí tem que respeito, dignifica, valoriza e tem cidadão sira vai ter direito de propriedade. Kata direito ida nebe for cidadão de o seu reconhecimento do Estado a tu for direito ne vai ter cidadão sira vai ter direito de propriedade, direito barrai ela ia fato ainda que digo mas sira de outro não dá forma ida, gesto ida reconhecimento nebe mais da o fosse Estado que governo e livre Assembleia Constituinte nebe sabedoria está o artigo ida para tu reconhecer e está tendo com a direito de né lá e o de tinanida e está halo lei número 1/2003 sobre halo reconhecimento com o registro de titularidades vai propriedade móveis que imóveis se deve lá o durante a ocupação regime administrativo Portugal nini no mos regime ocupação Indonésia nini sira lao ita lao onde não é a tu manifesta reconhecimento com a direito sira deve pertencer ao Estado e por outro lado a tu reconhecemos direitos privados sira com a segurança jurídica deve Estado tem que providenciar no cautela vai ter cidadão sira para ter direito né eu melhor ainda nem mais da agora a reafirmação sira te consegue regularizar que se lei da lei celo e hoje finalmente tem a lei importante ida lei 13/2017 neve colhe com a regime titularidades bens imóveis linha com linha lei expropriação lei número 8/2017 lei será de otomai não dá nessa forma ida para tu halo integração vai plano botida neve plano mestre neve ita desenha estado desenha a rua 2010 2011 para tu bele hatam vai política de gestão estado ninguém incluindo ita tu halo política vai gestão direitos de propriedade o cinema 2011 para 2030 e daí a base que a alicerce ida sai nessa documentos basilar baita para tu bele halo articulação e aí tem plano sira orienta e tem decisões políticas sira na veita tu rola livre órgão executivo desse governo para tu rola decisão e realmente ita aplica ida tal ida né não dá nessa orientador ida que é ida baita e gosmai estamos digamos de plano estratégico setor justiça e o plano setor justiça estamos área temática importante Lima nível mais importante ida o ensino que tabela e a instituição sira nível e a capacidade para tornar a gestão com a terras e propriedade e liu e a administração de justiça pública Estado União. Então, isso estabelece Ministério de Justiça, Secretário de Estado de Terras e Propriedade, na mão Direção Geral de Terras e Propriedade Sira e a nível nacional toia Direção de Serviços de Terras e Propriedades Município Sira ou Raioa. Pode hatar vai problemas Sira com levantamentos cadastrais, levantamentos com direitos de propriedades, tanto direitos particulares, no nosso levantamento vai direitos de propriedades móveis e imóveis do Estado União. Então, o processo siranelau e a tempo da canal, mas bem,
E a novo governo constitucional de Nia, a tua visão botida, ou insama que a tua bela atribui ao reconhecimento, ao registro, nós, ou insama a atribuição vai titularidade, vai direito de propriedade, vai atribui direito cidadão cidadão. Também rai, tu vou tirar o todo até negativo. Rai, governo, pretende e atende que rai atividades que tu e tem amores e tem atividades halo e rai neleta. E atividades saída dele que kita desenvolve halo e rai neleta. Então rai nessa epicentro ida, neve sai nessa objeto ida transversal, vai interesse comum, tanto vai tanto vai mahela fati, tanto vai desenvolvimento social, vai interesse em uma sociedade humana ini. Então, ita não engata, governo não engata, pretende ho essência, importância, quando a rai ita definido pode for atribuições, competências siraneba e tenia Estado, que governo nesse política no governo constitucional nem acto halo correção, no halo reafirmação, reintegração, vai direito siranebe estipulado na e tem a lei onde for atribuição vai direito sira cidadão sira merece. Mas antes estou aí neva equipa ida neve consolidada Direção Geral de Terras e Propriedade, Direção Nacional de Serviço Cadastrais, Direção Nacional de Terras e Propriedade, Direção Nacional de Serviços Cadastrais, neve hamahungang iha âmbito Ministério da Justiça e Secretário de Estado de Terras e Propriedade em si, para tu bela desenvolve ou insar ao levantamento, ou insar ao registro, ou insar ao reconhecimento, ao publicidade, ao campanha de examinação, no ICOSMAI, a atribuição de titularidade, nuda direito ida neve, direito adquirido neve, cidadão cidadão requer, vai estar a tua atribuição direito né. Então, o governo a cara reinteira no governo constitucional da linha, reinteira a linha política vai a reforma, setor justiça e a desenvolvimento institucional da linha, onde for direitos de propriedade vai da necessidade social. Senhor Secretário, Mahmoud, o vento Siratoma, Itaíha por volta de 362.111 parcelas de bem registrado e Sistema Nacional de bem sai nesse programa governo Unia, com o governo Ida, o governo Shell, toma aí no governo constitucional de Unia e Sistema Rua, Sistema Ida Itania Rai, no nosso Sistema Celo, Serviço Nacional Cadastrais, neve, a rua 2014, to se renova, que foi documentos oficiais da neva e governo, para tu bela o reconhecimento, vai direito de propriedade, né? Perguntas, vai no governo, maquila, né? A tu halo saída, vai registro predial que serviço cadastrais na bem marcalotiona deliu e 362.111 parcela da bem lá ia disputa. O governo tem que mais até for solução para ainda. Agora até te deite e cusliu, ainda dá e te halo esforço uma casa, ou de halo atribuição da dá simbolicamente e italiania e atina conto de 28 de novembro italiania celebração comemoração lorong proclamação unilateral de 28 de novembro dia e Arraiua
Ita simboliza da buat balo bai hanaba. Ita tinandane ita mos sehato por volta de 500 parcelas de B, ita carrega halo atribuição bai a titularidade. Ia vertente rua, ida halo reconhecimento bai a direito privado, para cidadão sira, e por outro lado ita halo registro bai a aset benda tidak bergerak milik negara ke pemerintah. Então ita halo paralelo para a situação sirana. No governo entende que a situação de rua, levantamento, registro, no mos política de digitalização vai a registro predial, saia nessa forma ida para tabela for serviço de eficácia e leis rápidas, vai a solução sirana para tabela satisfaz, e cidadão sira liu-se atribuição de titularidade. Também razão selo, bele mai ho dinamiza liuta serviço sira konaba economia cada uma cai nilai da linha. Kare sira a legitimidade, sira a legalidade, sira bele halo arrendamento, se o menewa ho linha contraparte emanebe interesse vai neba. O bele nível halo compra e venda, celebra compra e venda entre Emaída e Emaída, ho Emaída que está aqui na documentos oficial para a bela desenvolver a linha serviço civil. Pronto, buat logo com ida que ita estipula ela ita nia programa ida ne Laos sik mai ve para a bela tem programa ida ne linha. Obrigado, Sr. Ministro, colegas e ouvintes, telespectadores. Introdução do Sr. Ministro da Justiça. Nessa tubele lorita tubele hansan. Alor discussão que ando tam com o tópico também. E hawa karaka sumariza itu com a barra itu acompanha a explicação. Kata a questão terra são propriedades, né? Questão ainda de que sai atenção a casos se não no governo nacional, mas que o governo anterior não foi atenção. Bem, o governo ainda vai o governo sempre foi atenção e não no governo ou se dá foi atenção a casa. Atu não é vele então título barai e essa o senhor ministro explicou kata ita kalau tiana ita entrega tiana título barai ya município e Rio Raio e se halta e hoje não ia 362.111 parcelas na B hoje não ia processo da vela e kata classificação da beleza título barai também ita atravessa também até que ia receber rua na B se Portugal e sistema ida o ensino e mais vale durante 24 anos ocupação minha e a mostra regime na B complica a tua insight também resolve por questão a raio e não no governo será selo interior mas foi a atenção e não no governo será antes não caso pensamos que a tua resolve questão raio torneio tinha cidadão no todo berhetam título raio tu berhetam rasik sirnya propriedade raia Indonesia lebih halus sirnya negócio sirnya vida a tu berhetam di clube sirnya bolsia koi tamane colegas colegas organização ou introdução do Sr. Ministro halo kali bele lo que tinha a discussão onsa hanoi balu bele colegas bele ia dúvidas balu bele to ele konaba la BDC suscitou aqui né tanto política não no governo né vai ter as propriedades ou desafios de bem o governo né assume tanto aí se o ministro explicou ou que vai colegas nain Lima e harus ida colegas sobre a to pergunta rua e lá ele ia comentário pergunta rua dele e tem fokus pada lá se suscitou begini harus sekolah, ok? Al favor, ida mana Susana Mediawan Timor, segundo presidente TMPU, Timor Post, VIP, ikut
estação de né, rádio comunidade Mantutu. Oh, rádio comunidade Mantutu, quando a hotel rádio comunidade Mantutu, quando vai lá e tamannya, estação rádio comunidade na bar na hitam lagi. Mas sudah maksud, walaupun kali kita nih, kami anu ini. Por favor, mana Susan? Dia, obrigada Barak. Boa tarde, Beita Otto. Muito respeito, Sua Excelência Ministro, Sua Excelência Secretário de Estado. Pergunta pada uluk. Ami foi lalais ia dili ia parte husi itanerai. Pasuka tona rai ia emang tutinirai. E o osan lebe montante bot. Não foi lá essa isso irá never que parte do media balo levanta. Mas bem, tô agora no resultado o ensa não se dá o que tá. No função se tem rai basuka trai né para o ensa. Não precisa ter né. Depois ita tem que tá dele né, e tempo português linha. Sim, e tempo português linha domina ho parte do si Alcatiri Albano, Carascalau, no parte igreja. Foi de ocupação Indonésia, depois de mai ita tinha ukunan, oinsa, ita ni hareba kona ba título barai ninia Indonésia. Obrigada. Obrigada, Mana Susana. Presidente TLPU. Ya colega rumah belekar mikro bele. Dia colega rumah ne, mana gida, editora. Oke, pues acompaña para ver juga ba mikro. Al favor, presidente TLPU. Dia lo correct dia baik kahutun, mas que eu sei que kahutun pegan poin awak solong pes. Nai, pergunta magne. Foi inderau iha halo resistan sa kolega tete unsa kona pa uma o perumahan uluk nebe ema kredito surik mas manlewana o fatin sirasel uma hirak na ba ema palu uluk kedas kredit sira e dokumento unsa governo idane atu prosesa na pergunta firme kedua nai ita magdasin ita magdialogos haulakoi atu dasim dane sai dasim panana fakta uma kain hira ia bekora dala rua halo intervene posi ukun nain sira precisa o terminar ola precisa mas bita ho atene ida iha tiba wa hira decisão tribunal yang atungona sei iha intervenção na fatin tambane hau hadomite justiça na bita ukun lakoi atu justiça sai justiça panana obrigado. Obrigado, presidente TLPU. Turmai Timor Pos, colegas Timor Pos. Quería obrigado oportunidad de la dua por votar para Excelência Ministro da Justiça e Secretário de Estado de Comunicação Social e incluir o presidente Cecílio, os colegas da administração. Pergunta se Timor Bosnia makane hoje Excelência Ministro declara kata governo halo aprovação da lei número 1 para 2013 e lei número 13 para 2017. Kari lei sirane ita aprovane baseia a Constituição artigo 95 kala. Tama Constituição artigo 95 de hatete kata Parlamento naquela competência atual legislação como direito para inha. Aprovação desse lei, a excelência grande e o governo se soluciona a disputa lá e tipo desta cara. Obrigado. Ok. Secretário de Federação Timor Pos, obrigado.
Turma VIP, colegas de VIP, chefe diretor VIP. Obrigado, boa tarde, ao meu respeito a Sua Excelência ao Dr. Boide. A minha pergunta sobre a renda, aluga raio que ainda de ser aluga o Estado e depois será a renda do tantang. Lei podalan kalai para idane, no baru hari dia pada negócio e depois será para renda tan e tadi susah governo será baru gafatan yang tak. E depois sobre pendidikannya, deve que kita tem kata ke rai idane Estado pun apa pendidikan paradise di halo investimento mai venti não para kona. Puisa usi Ministério de Justiça ni hari baidane tambah kita hari investimentonya lalau. Pele kala governo poti ikas pila pagi depois por paliba investidor sempre. Obrigado. Obrigado, Pak Vin. Firmai Rani Kundari Manututu. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde para Sua Excelência de Justiça, chamamos a Secretaria de Estado. Ao colher a parte mantutule, reconhece que o governo Estado, povo. Foi em semana rua Coto, e a Maratuto Rabane, e a diretor rua, e da delegação nacional, e da tutela raia municipal. Então, a delegação nacional já sai circula. Tem registro raio todo, raio também pertence Estado. E da parte já sai formulário kata tem registro mos para sendo passar. Se quando ela é uma raio Estado. How to get that? Atus clarificação se ministro. Momento halo levantação de CNC é uma todo demorou na vez também full kalau halaiba pois fila mai por exemplo handai tidak nyerah para suka direito para prosedur atau sira suka te baru fang rutin fang lawas rai Estado rai rasa rai nak lawas rai Estado terlihat rai lawas rai Estado di fang taman halaiba sorry taman tu dia mantu tumos koze 20% di hala sorry refusar bang será mais fácil também parece ser já modesta tá bom assim ser fácil já 2006 2007 2008 ser fácil então será halo levantamento nem kata tu lolos how do you have share tu lolos nem halo levantamento fofa é mana be o para Estado ou um Estado mas olha lá é mana be de morwa rainha rasa me rola os neama fava não fava na ali nemos tem registro. Tanto, pois, hal-hal yang se nyala ini ema Indonesia mak raine tak ema Indonesia nara terbaik tidak sah saja. Tapi ini Timor nyala ema Indonesia di Feng ema Timor raine tahu ni nara. Harus klarifikasi sesuatu ini. Obrigado, Pak Dari Manututu. Kali Senhor Ministro, a minha pergunta seria pertinente a responder. Mas kari balon que kari precisa explicação clara, kari depois se explica. E tempo certo, mas a Senhor Ministro explica também. Comunidade sira colegas jornalistas representam nossa comunidade. Sira se quer que nem ser nem média nem seria, pois aí ser nível de kari explicação né. Mas para comunidade toma como vê você dá kari acompanha ela. Transmissão direta você convencional ou plataforma digital. Obrigado, senhor. Faz favor. Obrigado. Agora perguntas nene pesado em molde. Também ida sira rasi kasoro. Cada perguntador sira rasi kasoro. Ida selo sira tenta halo explora buat ver mais comunidade sira. Mas bem, o cara tete kata glosoni, oi ngawat tete kata kita ia sistema registro rua, na bem que lá e depois de ita hari tanya nação nessa país independente, ida marca
ita halo registro bem ita linia RAI nebe governo do estado por reconhecimento também programa nem esse Ministério da Justiça, Secretaria de Terras e Propriedade e tinha 2010 bawai haho quedas e no política da nebe mais você 2008 quando o governo Areca ataca política nacional vai a terras saia nessa política que da nebe tem que resolver mas bem contém que e a natureza é bem complexo. Também hoje, e o regime ruim está ultrapassa. No mos e o período transitório neve lá também razão balo também mate direitos anteriores né direito da ema neve naim vai herrai balo mate balo celebrar na compra-venda balo também deslocação forçada neve mais também circunstâncias balo neve lá hoje tem lá depois de ter compra secana balo por livre voluntário balo mais coação obrigatória Roma neve mais hira ne outro ita tem que prudente ita tem que atento para a situação sirana também lembra que kita hamosu lei número 1 2003 depois de ita restaura ita independência for vivam para cidadão sirabototo tanto estrangeiro como nacional atau halo reclamação vai em linha direito de propriedade sirana ni hosikela e durante ocupação sirane tanto e período de ocupação portuguesa depois de 7 de dezembro de 1975 não temos ocupação de Bemafmai depois de 25 de outubro de 1999 a cara colocou foi vivam para cidadão sira para ter a reclamação exerce direito de né para a reclamação vai ir direito de propriedade neve nem merece a torreta também nem halal nem conserve também crédito que também liu-se compra-venda que celebração ida liu-se doação neve é também reconhecimento russi badan pertanahan ou notariado e altura neva ou também razão atribuição sira que direito sira nebe sira reta liu-se posse por boa fé ou itatete Indonesia nene barang siapa menduduki suatu keobjekan kebenaran ho niat baik ni perolehan kan ni retam posse ne ho dia la liu-se violência então ni direito a tubela retam uso de campeão vai direito sira ne então na rangata clavela ia contraria oleh hirane ita reconhece mas vê os jovens que kita halo exercício bom e osam logo com a ida neve kita investe vai itinerai por volta de 10 milhões de dólares americanos e o levantamento neve depois ita identifica ita halo parceria com a companhia Sira e depois halo estabelece ita linha o registro barrai e Sira halo parcialmente por volta de 54 mil parcelas neve Sira Rusikela de haula cair dados completo visita dela cruz remoto kamoto kanita jornalismo investigativo ita buka remoto para tobela iha então dados siranema correndo ita converte da agora vai iha dados Serviço Nacional Cadastrais de NIE que serviço SNC neve ma coi no temi que cada 362.111 parcelas neve ita halona e a tabulação, a recapitulação e tem base de dados registro predial do Serviço Cadastrais Nacional de NIE. Se ita halo somatório ida kare ita halona investimento vai levantamento para registro prediais ne orçamento hira por volta de 67,2 milhões de dólares americanos. E a resultado. Completa a autona, se dá completa. Mas vê, então precisa ter a base de dados se dá consolidado.
sistema ida neve consolidado e ita ne base de dados. Agora ita ia vontade para tu bela foi implementação para ia base de dados neve reconheceu na categoria ia reclamação. Ita ia reclamação por volta de 18%. Neve tá precisa halo mediação, halo conciliação para tu bela resolver. Perguntas. No governo Harare te identifica, no governo a cara introduz política da lei. Para tu bela for solução faseadamente. Para tu bela for solução para problemas que de lá ela e a sociedade nessa expectativa boa, sonho, que harapan boa de cidadão precisa dela, que a instituição financeira internacional que nacional se cara ele deu para a transação e a garantia para o empréstimo para o crédito cidadania. Então, ele lembra que está halo para tu bela boca esforço todo, deu-se levantamento cadastrais, halo identificação bololós, sema e a linha legitimidade para ir levar, a tu identifica a localização para ir ao objeto, aí para ir no tamanho que a superfície do bem cair, pode halo reconhecimento parcialmente, que totalmente deu-se publicação e da bela coto, e cosmai e tanto halo atribuição ou reconhecimento. E da direito privado que direito pertencível ao Estado. Então, ele identifica onde, ele começa a cluster de onde e a situação ruana. Agora, ele precisa de conformidade, ele precisa de implementação para o acto sirané, a tu ver resulta que produz documentos da oficial Estado Unido, pode atribuir nessa forma que as estes sirané foi de dar o que está halo e não gosto para ele ter cidadão sirané. Lojone complexo itu o local mais ao e fogo nesse mutim que comunha momento que passa lá mas da Roma e da Soro e começa o exercício fogo se começa a montar e da leva tu tudo sei a colher itu e a limar itu tu halo comparação será mas e tem seriedade até governo e o governo seu e não o governo comprometido para tu ver o insa realiza a expectativa ou linha ou de halo atribuição da Roma italiana que também cabe bote mas ela ia resultado e da baída itahaka por ser que itahalo saída por ver o problema saída por ser que itahalo saída hoje então ultrapassa abang Hori também foi continuidade vai o processo sirene mas vê a onde bukan na fating exercício para tu ver identifica e tem problema sirene vai estar sobre da dau para tu ver a solução do problema sira a também preocupações de Deus e a mana Susana Ninien ou sira sercelo nebe e a expectativa bot mas sama que tu heta vai harai quando vai direito e tabototo a noi kata tem que halo distribuição riqueza Estado Ninien povo Ninien e a equitativo política que kita halo mas sama que tu promove taxa kai molomento lorong ida rua ita se halo asina con naba di molomento conforme ita di decreto lei con naba atuoinsa cidadão sira de contribuição para iha daftar tanah para iha cidadão sira para sira nebe iha kepentingan sira tem que daftar sira tem que selo administrasi ia sira iha obrigação bahwa se ocupa raibot o tem que ekbit atau selo pajak bumi dan pajak bangunan. Akan aku lakoi, ida nesai notório Laos vai tadi internacionalmente e nacionalmente o todo país sira-neve o sistema ida civilistas tem que adotar sistema sira recorre para o Estado linha cidadão para tomar a contribuição. Forma ida toda saída. A tua kata label ia dominação. Se eu ia kibit, oba. Se eu lá ia kibit, eu tenho que sukotol kibit. Se lá, então é uma ida de bela rola atauro. Então ida de talvez halo permissão. Mas vê, lá hoje ida de tal colhe halo comparação ida nesse né. E uma neve ia litik sira ia lei até tanto fama atauro lá fama. Tambah atauro né. Ia situação ruim. Ia
por objeto principal rua e aneba, e direito privado particular, no mos e direito Estado união aneba. Também domínio privado Estado, no mos domínio público Estado. E domínio rua também Estado união, domínio particular também, então a bela sujeita vai a compra e venda, né? Sujeita vai a governo que se administra. Agora, selo, colher com a Pelican Paradise, em cumprimento e tabolo de engata compromisso, que halo compromete ela e a contrato, funan renda, mas vê lá concretiza. Halo sama kita bela halo. Então, kita tem que, boca tui, hari vai a contrato sira neve estabelece, ninguém direitos não mos obrigações sira. O halo to ia neve, o cumpre com a contrato sira to ia neve. Nessa foi de dau, depois de não governo assume pasta, o halo vai ia e tem sorry lá do que das fatem lá, ao atribui vai a escola EPD, escola português, governo português né. Também por volta de quase década de reci, a bela concretiza a missão dele. E está se halo ideia, a rotoqueira mas tem que concluir. Para a bela e a promessa se surata, mas vê de implementação. Se você aplicar para o Paradise, e tem a equipa tonteana, para tatu até ou até ia contrato né, no dar nessa lei, ou ia por tirar um prato bela, conclui contrato ida do halo promessa dele. Se lá ia, obrigado para. Também ia uma vara que interessa a tu bela, investe vai o objeto refere. Mas bem, pela bela halo da lida dele, também foi de lá que está botira hare, tá convida a malobo com ida, mas seminário internacional ida com a arbitragem e a mobilidade, situação de rua, dia 14 então dia 16 na sala, dia 15, e agora então kita discute com a mediação, conciliação e arbitragem menina. Vai a disputa e a situação se é negócio no nosso comércio. Também se compromete a cidadania e estamos a necessitar de parte e tem que prudente, que tem que cautela e a situação cidadania para ter decisões, a velha sujeita vai pode tirar arbitral, que arbitragem menina. Porque a bela é a decisão unilateral, mas tem que a decisão ida e mútuo consentimento. Quando a ia, não vai ter o que e tem impõe. O Estado é a autoridade para impor. O Estado tem que a autoridade e a dever representa o Estado a tu impõe a autoridade. Deus se saída. Deus se política, legislação ida, respeito aos direitos humanos, respeito ao direito, mas é direito ida lá os absoluta. E o governo pretende, e o Ministério da Justiça nem pretende, vai a situação serena. Arrendamento. Obrigado. Lorlorong kita foi dado ao halo medidas balo, situação serena de o governo ainda não e consegue restaurar a fila fale, situação serena, arrendamento não é pendente. How noite voto ela ia uma Estado unido, Estado unido, mas se ela regulariza e tem estatuto. Então tem que regularizar. Possa nem ir voto tira cara colocou e a direção nacional de terras e propriedade, serviço nacional cadastrais, nomos unidade de arrendamento bens imóveis de Estado, se regulariza a situação sirene, ida by ida, to nene kita bele conclui. A bele conclui a unia ohin, porque ohin é o seu ministro, né? Abang na tene botelo. Então tem que halo ida né? Ida by ida, pelo menos to ia no governo constitucional em to ia 2028 ia decisão ida com a problema arrendamento, problema subarrendamento para negócio, para residência, vai a pequena indústria, vai a pequeno negócio, vai a investimento, não mais vai a indústria, conforme a linha decreto-lei 19/2004, no nosso Código Civil,
kuliah com o arrendamento menino. Então, ita cara kalau a forma ida lá, a forma ida paralela, mas lá o bebê, então ele conclui. Selo makawanay kata levantamento barai e a situação balo e da neve mais também situação forçadas, também circunstâncias, né? Hal que pode ser selo neve halo e mantém que cesar o sinefati também situação la permite banian to ela e a linha família muito com a família balo batia de estrada batia tauro batia por rua que lá com neva ou batia estrangeiro e depois de fila quando Timor-Leste saiu nesse estado independente. Não sabe que está reconhecida, né? Também não que tem introduz política da nacionalidade pendaftaran na sete negara lei número 1 para 2003 para tu regularizar a situação serana. Pode não é nem reclama lá, nem interesse lá. E da situação serana, situação normal, ou posteriormente se nem reclama e é não razão para nem tu ver reta lá. Também tem comunidades chinesas lá, timorense, também a força maior, se lá vai ir diaspora neva, lá o ser nem vontade, mas também razão situacional. Ou vai a Timor Ocidental, e a 99, situação ainda não repete. 2006, situação ainda não repete. Agora, o ensino que está restaura a Vila Vale, situação será recebida. Também lembra que está aí a direção de terras e propriedade, se nesse serviço ainda na Catubela, CIMO, halo inventarização, halo levantamento, halo apreciação, halo reconhecimento, vai a reclamações sirané, para Tubela, situação sirané, tamanho a categoria, vai a atribuição de direito neto, tamanho da neve. Também tem que halo matéria. Se eu fale, kuliah konaba, situação balo neve lá o ia manatutu, ita ia levantamento ne ia situação rua, ita halo levantamento esporádico, né, cada pedido sira neve mais usi cada cidadão ida por iniciativa própria mais usi cidadão sira, governo, a cara que introduz política né, para tornar dado também exigência de cara regulariza linha direito vai a titularidade vai a RAI então linha cara regular. Se eu falo maka ita halo levantamento ida sistemático, kata ita halo levantamento sistemático. Negata oficiosamente governo mak sobressai para torná-lo registro sira para cidadão sira e a território nacional toma. Mas bem, nessa hora ita halo serviço sira né, ita tem que recorrer mais para ter recurso, capacidade. O Ministério da Justiça tem capacidade de todo lá para halo da lidade registro sira e a território nacional toma. Então nema ita kata governo no governo nem programa, la vela conclui a política da Bahia, atribuição de título né, e a de em 2025 ou 2026. Mas bem, pelo menos a tanda dá com a preocupação cidadão cidadania, Bahia titularidade, direito a título, não mais direito superfície, então em 2025 ela ia doni documentos romano bem, asset negara. Kari inclui fatingida de turne, da turne da local conferência, né? Entrevista, tamanho de direito superfície Estado, tana minik negara yang didaftar sebagai aset negara. Perguntas, resistor naga sidau. Tete dia kata ni Estado dunia. Mas bem, ia que base de dados, e de nema que o governo né, cara, compromete a tabela introduz política né, para registro, levantamento cadastrais, prediais, vai direitos privados, no mais vai direitos públicos, Estado Unido. Se eu falei, na Cavanoi, factos valem bem moço, e há uma decisão, mas vem a interferência.
Sim, também governo o com EMA. Tal EMA nessa prioridade. Cari que sai EMA tem que ser digno. Ao a coordenação institucional. Ao Ministro da Justiça, ao Halo de Concessão Política e Justiça. Mas se cari que ao Halo de despeso administrativo Roma, que é a decisão de competência do Ministro, ao tem que coordenar o serviço que refere. Tata EMA e deve agora dar o culpa ela, fato refere, ao se sairemos se levar. Halo levantamento, EMA na inhira, mas que fato refere. Se halo decisão ida necari, atau batau ia nebe. Ita la vele até de hau independente hau instituição ida, halo decisão mesmessa, sem coordena institucional. Ita ia separação de poderes, ita ia independência institucional, mas ita ia interdependência e coordenação institucional, também tem roida nela. Primeiro-ministro, no dar recebe governo, nem halo decisão política, vai a política urbanização, vai a linha cidadão cheira. Mas bem, lá sala batida, e tem decisão, tem que comunicar, tem que correr na bamalo, kata ema a torcida, que ema ronolo, que ema ida rua, não vai a tua sai, a missa sai cheira, também é decisão. Então precisa de coordenação, para que ita lá há interferência vai a decisão, mas ita dignifica a mensura de bem afetar a decisão, né? Pela tal e fato indigno. Ita nem acabar exército, mas lá há uma intervenção de que tem que for bem da levar, tem que for bem da levar, porque ita nem decisão ida você, há uma competência. Senhor secretário de Estado lá bem há uma serviço né, mas a não é coordenação. Há tal ida né, favorita senhor secretário de Estado, se for implicações né. Então ita precisa há essa sanção e a coordenação ida neve lá na Coto para tu não sair dessa batida fura, porque ita colher e a instituição do Estado ida né ita ia roida dele, ita ia quarto market kata, dek market kata, ou uma ida, mas bem ita ia quarto market kata, mas lá curang batida tutur hamoto ko dihan e mesa ida o de colher, também ita si mamahong si manas si mamão se uda, ani, ia uma ida nelar. Agora perguntas, ita halo ida negar. Perguntas bahal, perguntas vai tabar tira hoto. Ita tem que buka ida nem para tu bela, entende? Se hau de, então ita lai halo. Ida nem mas problema ida mos, ia ita ninia, hau tenta entender conceito que hanoi hanoi ne, racionaliza hanoi ne. O governo nem programa, o perguntas na mesma aqui, né? E tem a carência de coordenação institucional. Por até vai o Ministério Estatal, Presidente da Autoridade, favorita, colabora também a decisão ida e né? A uma decisão definitiva. Ou antecipadamente, a votar para ita botar a sair mané. Então ita errado. Primeiro-Ministro, nem defende nem povo sira neve tibet lai. E tem que América to defende nem povo sira. How to defende? Misal nem argumento de dentro lai vai não. Mas quando falo ita bela discute. E ida com nem interpretação, mas bem tenta to bela halo interpretação, vai ter gesto, ter conhecimento, vai a situação ida e é verdade. Biar ida ba feito com mane, mas bem ida de ia família dele. Então ita buka procura solução para o problema sira, para a bela situação balu dia hamil dele. Sema kata dele, ia hamil entendimento, ia hamil leitura com a plano estratégico sector justiça neve carência, ausência de coordenação institucional. Então ele desafio ida, que ita tem que acono para tu bela neném 6 anos se guarda, que pode obviamente decide. Ninguém finalidade vai ter nem povo. Quando hoje ao tema idioma, rai de lilara que é feito em roto e tem que halo distribuição ida que hanesa. Se sema que halo ali, ida se regulariza o estado e a kibit e a dever
Lá você é direito, né? E é dever. Wajib para tu regularizar. Ou ia que vir pode ser o tasso, então pode levar. Se lá ia, então se uma consequência você taxa de o governo se introduz bem então. Quando a ser regularização será né? Matéria com sabedoria para que também lá e a situação vida, por exemplo, e dele é mais direito a superfície, nem largura, mesmo quadrado sira, e a retar vira. Então, de ser regularizado aí, né? Mas bem, em primeiro lugar, ainda tem que falar política e molamento. Quase passa nem tem que introduzir. Alguns, né? E tá lá, depois do aí, momento ida, ele pacifica a situação será. Então, o governo não quer introduzir política de nema, então, levantamento do ulo, reconhece onde vai gira, mês quadrado gira, localiza aí, né? Na inaxe, depois está a política, introduz a política, vai quase passa para o molamento. Contribui-se, né? Contribui-se, cidadão seraniano. Então, hoje, e também a equipe, mas sabem, pode ser que a equipe está sendo imposta. Então, já nem a política ainda suave, elegante, mas repressivo e a estica, né? Aperta nem a verdade da lida dele. Pronto, ainda nem a candidacia está para também levar a longo prazo. Cari, você lutar a bela resposta e a perguntas primeiro. Mas bem, lei será bem aqui, né? Também lei e a forma rua de ida bela propostas, que é mais o governo, ida bela projeto de lei, que é mais o Parlamento Nacional. Agora, lei 17, lei número 13 de 2017, nem produz o CNB entre o governo e o Parlamento Nacional e a certa saúde para a olhar quando vai receber titularidade. Constitucional? Constitucional. Legal? Legal. Representa o Estado Unido? Representa. Se ele lá gosta, não tem problema. Mas bem, se ele lá gosta, há uma inconstitucionalidade, fiscalização abstrata ou fiscalização concreta. Mas bem, lei prevalece a lei da outra. Então, ainda nem nessa a implementação da lei, tanto lei ser estruturante ser necessário, tanto lei, tanto decreto-lei, o diploma ser publica no Jornal da República, é uma vototo, a cada coisa, nem conhece e tem que cumprir a lei da lei. Ok, obrigado, Sr. Ministro. Tanto perguntas valem que o Sr. Ministro falou de no geral, colegas também a pergunta, né? A resposta é geral. La técnica por ida, né? Realmente vai ser compreender e tudo bem que tá explicação, né? Ele Lorita tu compreende então para cari hoje será convencido, que será convencido, será compreende de dia e depois ele assumir o seu ministério atual ele explica que é então. Também tem tempo seja 20 minutos só o que estava colega na Intolo, se cari colega na Intolo. Você sabe, presidente eleito do Conselho de Imprensa, nós você é na carne. Que News, sabe News, que News, e datan. Datan está forward, sim, pronto. Que News. Ok, então, para colega Sapios. Obrigado, boa tarde, respeito a todos vocês. Hoje a pergunta se a rua de não está coloca ministro, primeiro, o ensaio ao Ministério Justiça e Controle da população sirana bemaka da lavara faanrai e a controle balai. E raisir di larang memo sira municipio ne ira makni moran sira faano na ba emasiri ai usira di segundo kona ba comunidade sira ni por exemplo ela tem da lavara comunidade sira ada malu ai ba malu até o malu depois agora ite ya na fazenda ba atu
atribui título barai. O insa orai sira nabe maka seria problema ni alaran enquanto processo de justiça se dá o que é a solução isso. O insa bela resolve e bela explica para a população sira o insa bela resolve problema rai de ma acontece e a área rural enquanto se bisuco se calha sira ou lena sira resolve la Roma latuit como deve ser minha cara. Obrigado. Obrigado, Sabe News. Que hora News? Vamos César. Presidente do Conselho de Imprensa eleito. Mas agora se vai que hora News? Boa tarde, Sua Excelência Nerua, colega Senato. A minha pergunta é simples, em relação à burocracia. O ministro explicando que tem a lei, que tem o instrumento legal CIRA, que tem a gestor CIRA. Havia discussão para que me deram a comunidade CIRA tem preocupação com a burocracia. Mas CIRA compreende a lei, CIRA compreende o instrumento legal CIRA. Mas bem, CIRA enfrenta a prática CIRA, a experiência assim, CIRA frustrado teve sua burocracia. Lalu masih dia bahau, atau suka kita amirai nós precisa lori tina ida kita. Ami babe be tenta, mas be lori tempo naro teve ami usia autoridade sia tu masuk amirai. Sia dia ami compreende lei, mas be bote be hal ami frustrado na burocracia. Ai pai dane dula ai pai daba, ai pai daba dula ai pai dane. Então se frustrado até balu te laku isso que te cara. Em primeiro, segundo, quando há arrendamento ke lainnya, kali hori parcela ne surat muti ne emang bila halon nabe atividade venda ni. Tambal orang kata sila tinggal le tidur raya foi sila bila halon be atividade venda e compra ne. Sila usul kali hori surat tahan muti wen nabe parcela ne salah ini bela valona para sila bila halon atividade negocial com a arrendamento. Obrigado. E gostaria de também vir. Tanto pergunta de Halona, se vê os colegas da Liga. Sim, obrigado na Liga também por dar Sua Excelência. O estudante interessante teve explicação com a caso economia de que o ministro explica uma kata tambah cara di fatin diktu ba itania unidade sira sa diferente o sira na beke da sai vítima ba efixão ba itania desenvolvimento de beke itahare ita baru komunidade baru ina aman sira na beke nia right tingki lako toma mai be to lorong sira sida hetang ganti rugi ka saya dah alokasi bapak insiru tambah wanhira hetang ganti rugi wasan nepeke sira simu yang la subsidi atau la rai fani ya patin siru governo iha kalai atau alokasi barai siru fila fani no autoridade lokal baru muspo aluga rai governo niang mas sem conhecimento usi direção teras no propriedade wanhira sai problema sira pas limang dia ida ikus konaba wajib pajak bahira los kita tu implementa idade tambah idade dia ba idade desenvolvimento nasional. Obrigado. Menos monopoli ba rai. Memang kita nanti residence implementa da wajib pajak nane. Jadi basira nabe rai bara nabe itu surau si tempo portuguesa. Será que ele implementa a parte igreja? A parte igreja mas ia rai bara que ele lá. Obrigada. Okay. Ahora tanpa tempo. Colega senador hal pergunta ne mana Suzano Kuznian untuk clarificar também. O senhor ministro quer responder bem resumo e vamos responder. E tem tempo seria
15 minutos. Nebe, tempo 15 minutos. Obrigado, Sr. Obrigado. Secretário de Estado. Eu tento também for resposta ulo by FAM, RAI, Ministério da Justiça, halo controle lá. A partir de 2005, valeta, vai ir e estabelecer Direção Nacional de Registro Notariado e Cadastrais ao Conservatório, Registro Geral, Registro Notariado e ao Ministério da Justiça, saída de Nakita Halo, compra e venda, e da cara com a coita que Halo ia perante autoridade escritura pública de Hawaii. Perguntas. SEMA, instituição mesmo designado para tabela, Halo celebra compra e venda, né? Será que é serviço? Será administrador posto? Ou será que administrador? Então, e a nulidade? Se o rola, faz. Então, cada coisa realiza aí a autoridade pública. Para tu certifica veracidades, SEMA sainai barraída, né? E depois, se o rola cari, ou a obrigação, é manevé máximo, tem que ser imposto para o Estado. Lá ela, para, me veio, tem que hacker, 8 anos, de bela, se essa situação serve. Mas pergunta interessante, para ir também na falta de examinação, Ministério da Justiça, diu-se campanha de examinação serve aqui da halo, cada atos serve, e documentos documentos particular, documentos oficial. Documentos oficial para reconhecimento tem que oficializar aí Estado e o seu registro notariado. Conforme lei, até teona, cada objeto de imóveis deve sujeito a compra e venda, tida vergrave, ropatana, deve sujeito a doação, que vai compra e venda, precisa a autoridade pública estadunidense, escritura pública, naquele registro notariado. Para que verificação e a Direção Nacional de Serviços Cadastrais e a base de dados. Los que lá raída localizada e a pertence a falando da linha, e nem magnai nessa lá é disputas, bela galai, halo, celebração, transação, celebração, contrato, compra e venda. Cara, kita menjual barang milik orang lain, coisa alheia, barang milik orang lain. Então, e a nulidade, batal de hukum. Agora vou? Sim, agora vou. Se ela compra vender lá tudo e dava uma forma legal, então se ela ia reconhecimento. Se ia boa fé, lá ia uma reclama, Estado, sente cada vez, objeto reclamado. Registrado ia registro prediais, Serviço Nacional Cadastrais e a sistema base de dados, minha ela me defende tá responsabilidade criminal ainda. E ainda vamos regularizar. Deve lá as semanas o hitahar de sabor ne manas quedas. Ou aí massimida. Me vê conflitos de interesses de mostro depois posteriormente. O internas, a volta bela, danos. Ou triste. Então, ainda não vai acontecer. Documentos de registro serve para tu sair na embarrai, lá se dá o serve. Mas vê até te dê, é maneira que e a ela posse vai o objeto né. Documentos de que registrado ela e o sistema base de dados consolidado e o registro notariado, mas você e itinerário no nosso Serviço Nacional Cadastrais e dados deve controla você Direção Nacional de Serviços Cadastrais
o Ministério da Justiça e a Secretaria de Estado de Terras e Propriedade. Serve galera, tu usa ele nem para o crédito, se dá o serve. Nia IHD, niuka, número indo, vai registro linha, vai propriedade, número indo, registrado, vai propriedade, nível, emane, dia kata kiema que administra a tour ela e a rainha nem elétrica, uma ainda nem lá. Mas vê se será o reconhece, vai ir e reconhecimento quando levantamento ricos, halo reconhecimento vai atribuição de titularidade. Então ita cara kata governo, halo ela serviço por causa de para tupela de usi campanha de disseminação, mídia comunicação online e a oportunidade também. Para que labaram pode halo na fatin campanha de disseminação para tupela, tem cidadão siraroto, bela e informação ainda que claro. Quando a indexação o despeso e a diferença é a diferença. Indexação para atos administrativos nebe também propriedade ne também vai direitos do domínio público Estado. Kata distância onde uma hoida nene la bele kurang husi 10 metros de estrada pública. O atalo mane husi air pasang quando tasi bakusai, né? Ondas de bakusai mono ifne, toi harai marane 50 metros, ola bele halo uma e harai ne. Se o halo ihne ba to halo indexação vai lá, que halo medidas repressivos e atos administrativos vai a fato refere. Agora despeso administrativo, despeso neve, mas o Ministério da Justiça halo vai a propriedade sira neve, ocupação ilegal, ou se também domínio idane, domínio privado do Estado, ou domínio público Estado, neve emane halo sem autorização expressa, ou se autoridade competente. Então, cara colocou, halo despeso administrativo vai a primeiro, Bolonha tu regulariza linha estatuto do Estado. Segundo, celebra documentos balão boninha para tabela ela é fato refere. Terceiro, se ela cumprir dever ser, então, como a manifesta desinteresses, ou fala bem Marcelo. Quarto, se quer e a afetação também estrada Roma Conani, nem tem que sair o se fazer, conforme Itania Lei 13 para 2017. E a votuona, e tabaruque na tua lei, terredet e a letra de superfície, mas e da rede também é nervoi, e som sirei a ruim lá, terredet me pole, bonita ou la bonita. Quando ainda quando ele lembra, mas vê, ita halo comparação da realístico, a tua realização será lembra. Então no governo constitucional halo seida, halo idane. Buka hatan, buka reinteira, halo correção, halo conformidade, pode não é bela, por reconhecimento vai a direito cidadão cidadão, vai a regularização, propriedade, direito superfície. Alguma bangunan, alguma usaha, hak pakai. Hak milik, titularidade terfor. Então, ia de baru, direito superfície, direitos da titularidade, domínio Estado, domínio privado, vai direito privado. Se eu fale burocracia, desburocratização. Ministério da Justiça, halo burocratização. Daí da rolalais, nós me reconhecer, o governo reconhecer. Também não é que kita introduz política da economia, inspetor e a cada ideia da instituição para topela, halo acompanhamento para atos administrativos que a implementa e a instituição ideia. Função dia nem a toda seja. Gabinete de Auditoria e Inspeção, se oficia e levar a saída, halo controle, para tu não é, pede
burocracia ainda não é eficiente, eficaz, justo, rapidez, vai ter cidadão ser. Lei procedimento administrativo e etiona. Lei nem haverá ter artigo ao ser decora ou lei 32/2008. Procedimento administrativos. Kata ato sototo não vai ter halo e vai ter linha gestão administrativa, né? Em primeiro lugar tem que a prova e interesse é uma sira de beneficiário, requerente sira, que a cidadão sira de pedido. Resolve 5 dias, 10 dias, 30 dias, 90 dias, ou por razão, circunstâncias valo, por motivo valo, e tem que a extensão, o prolongamento, também a cumplicidade, vai a situação em causa. Então, ainda nem acabou no dia. Agora pergunta, burocrático dia, ada apa? Se hoje semana ida, mas bem tem que assegurar a certeza, veracidade, segurança jurídica, para que o documento da NIA produza efeito. E tem que a decisão ida constante. Mas bem decisão ida la velha abang itahalo vai ruar revoga filafale. Então ainda nem me ainda tem que prender dia né para tua tamba. Mas ao ainda nem recai vai a situação valo, precisa halo na fazer uma variação, precisa halo formação, precisa ir a paixão, precisa ir a honestidade. A missão de funcionários públicos né até tem que dever geral ou dever específico né e ano. Tava a jura vai Constituição, jura vai lei, até vai lei, se halo lei serviço ida ho gelo ho rápidos, conforme pedir o sira ho lei de bem mais. Então nem que pode ser lei eu já não me lhe apoio geral ita lei paciência para tu ver halo bode. Da Roma ita lei interesse para tu for de liti, for de decisão do pode ser nem tá. Não é que da coipa, lhe manda ideia tem que vai. Da nema prioridade dele. Se não mantém. Agora ainda nem mais importante é serviço de lugar. Agora ainda é coragem. Tem integridade, determinação, convicção o cumprimento vai a legalidade, tal importância vai a serviço, acho que tem interesse pessoal. Pronto, e hira de outro, habla amanhã tu até que está canori. Mas vê, o governo consciente que está aqui nesse trabalho coletivo, deve meter de papel importante o ensino que também consciencializa pode ser nem para ir e ter cidadão sira para ir consciência deve transversal laos ir realmente tem que direito mas tem dever né aí ter com todo o respeito né eu tenho que ter nessa né mas bem em princípio até que aqui te reconhece forma método deve estar e também a meeting tem consciência e a caráter building, nation building e pode ter sentido pertencer. Ninguém, mas bem, também nem invoca o interesse público ninguém. Administração então nem hamia a cara coloca e hamia energia tem que voltar mania e tem que a solução da situação né. Se bem rola mais, mas bem tem que prudente cautela para toda bela for risco e o futuro. Eu nem me acabo não precisa. Quando a igreja ia ser conferência episcopal de Marense linha que ia levar ia situação nesse estado rural, o estado da República Democrática de Timor-Leste e o estado Vaticano Roma deve estar da parte da mas ainda tem que engolir vai hoje a situação será também ainda trata assunto ainda assunto terceiro por forma ainda geral mas bem em forma celulosa forma celular ou caráter genérico especial aí também pondera a solução para o problema será a bela é emocional bela halo na vada de forma séria também por exemplo hoje os palos de baixo a unia ou a minimal qual foi duro né ba então a outra missão foi duro a Roma é mais expande então aí reprivar o sia mas se íamos a você por voluntário foi aí
igreja. Agora vira que usar. E te precisa colher e recebe, te colher e tenha serviço social entre o Ministério da Justiça e que ita lá cleotana tu estabelece tam buat balo para tu hatang vai a situação sirane vai resisto vai errar não vamos buat seserotan bebe ita pretende que tem que halo de negócio nela os comentários bebe ita ia ela situação ida e a cooperação institucional e a nível estado Ok, ou nem ainda né haula bela for resposta para tu queres Senhor, primeiro será o to, tanto se primeiro to anual o to, pelo menos resposta em resumo também compreende. E a tua reforça então será uma coisa o ministro anterior, a tua responde va César Mian, burocracia no governo também a tua elimina menos burocracia nem maka a política no governo nem Polo dia Balcão Único. Balcão Único é município sebenarnya agora está no governo formal é município Balão e se formatado é município Cecil. Ne batu atendimento vai à comunidade ne pela lais. Agora se malu sira a comunidade do município Cecil mas cara que será o que é né o governo foi a atenção. Mas bem o governo ne política atendimento ne tem lais e tu regras ne. Espírito, onde tem Ministério da Justiça e no governo constitucional linha o ministro até lá o ministro da Justiça, Ministério da Justiça ou Ministério Estatal o acordo interministerial para também atendimento e Balcão Único. E da hoje é dia 5 de maio de 2024 e Manatoto coincide hoje tem loro vai acordo trilateral mesmo que a Indonésia e Portugal ou no halo então ita halo ida nem prato bela a também desde a cotização de mesmo que ita halo prato bela buat tidak Balcão Único loja da cidadania ida nem bela pacifica buat palo registro notariado buat cidadania bela lá mas ita la bela tem que honestamente la bela halo ia tempo ida dali ita introduz uma política vai a Balcão Único, a ideia vai a Balcão Único. Ok, eu não ainda ne resposta para o irmão César minha pergunta hoje e cari hoje ainda ne governo não governo nacional se na parte atenção para atendimento dia vai a comunidade e a município todo e a questões hoje além de RAI nós ia passaporte nós bilhete de identidade nós terceiro tan nesse Balcão Único para lá Novamente, colega senhor, explicação do senhor ministro da Justiça hoje, e também a conta tinha encontro hoje, tinha mídia pressa hoje, mas eu só para ir apreciar, então aplauso ao senhor ministro. Senhor ministro, ao Lori colega senhor Leonardo, agradeço ao senhor ministro minha presença, a explicação barak mas que balão será completo se expectativa colega Sernia, mas bem em resumo e também está uma explicação geral e todo bem kata vai vir e a preocupação dúvidas balão e também vai ao Ministério da Justiça ou mais bem vai direito ao secretário de Estado na terra das autoridades a turma dele é técnico e acreditar vai ter preocupação balão. E do outro até kata questão RAI no propriedade sai questão na mesa e atenção boa para o governo não governo nacional e ao nós senhor ministro obrigado para a presença e obrigado para nós colega Cira meias convencionais na nossa plataforma sendo bem presente hoje e da ser sobre uma encontro mente press e a fulanoi e o tópico selo para orador selo e para ouvir os telespectadores na fatinha acompanha o programa Media Press do Rohan a nós agradecemos vai também não tem atenção e a minha também kata kita se asur malu fali a oportunidade ser e eu fui noi e na fatinha programa Media Press programa no governo institucional Ninian também explica quando vai sair a preocupação pública e sair a política no governo institucional vai
vai acelerar o futuro. Amire, obrigado e a realização do transmissão direta do RTTL,